Olá, boa noite e bem-vindo. Nesta edição de Euronews Noite, destaque para a tensão entre os Estados Unidos e o Irão, que continua a aumentar. Trump anunciou novas sanções para Teherão e Hassan Rouhani respondeu. Presidente iraniano diz que há atrasados mentais na Casa Branca. Irão e Estados Unidos medem forças e recusam negociações. Ucrânia suspende a participação no Conselho da Europa, uma decisão em resposta ao regresso da Rússia à Assembleia Parlamentar. Cazaquistão dá as boas-vindas a 3 astronautas que voltam a pôr os pés em terra. Nave tripulada regressou em segurança depois de mais de 6 meses na Estação Espacial Internacional. 10 anos sem Michael Jackson. As homenagens e as polémicas no aniversário da morte do rei da pop, que continua a ser um sucesso comercial, a não perder mais à frente. E a troca de acusações entre Washington e Teherão continua a subir de tom. O mundo assiste a uma escalada de tensão perigosa e todos receiam as consequências. Irão e Estados Unidos estão de costas voltadas e a crispação atingiu o auge. Hassan Rouhani diz que há atrasados mentais na Casa Branca. Teherão acusa Donald Trump de fechar definitivamente a porta ao diálogo com as novas sanções, contam o líder supremo, o Ayatollah Khamenei, e o chefe da diplomacia. O presidente Rouhani chama atrasados mentais aos líderes dos Estados Unidos. Nenhuma pessoa inteligente faria o que eles estão a fazer atualmente. Sinto que há uma grande frustração e uma grande confusão nos líderes dos Estados Unidos e na Casa Branca. Eles sofrem de deficiência mental. A Casa Branca está afetada por doenças mentais e não sabe o que fazer. O conselheiro para a Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Bolton, responde que é o Irão que não está a agarrar a oportunidade de diálogo deixada por Trump. O presidente manteve a porta aberta para negociações reais, para eliminar completamente e comprovadamente o programa de armas nucleares do Irão, a procura do país por sistemas de lançamento de mísseis balísticos, o seu apoio ao terrorismo internacional e os seus comportamentos reprováveis pelo mundo inteiro. Tudo o que o Irão precisa de fazer é entrar por essa porta aberta. A tensão crescente dos últimos dias preocupa todos os países da região. Em entrevista à Euronews, o ministro das Finanças do Paquistão afirmou: O Paquistão quer ver uma saída negociada para estas tensões. Não creio que o aumento das tensões na região ajude os Estados Unidos, o Irão ou toda a região. As relações entre o Irão e os Estados Unidos atingiram nas últimas 2 semanas um clima de escalada constante, com ataques de drones e ping-pong de acusações. Mas tudo começou com o ataque a 2 petroleiros no Mar de Omã. Washington acusa Teherão do ataque. O Irão lança suspeitas de uma manobra norte-americana. Entretanto, o presidente dos Estados Unidos já reagiu à declaração de Hassan Rouhani através do Twitter, que considera ignorante e ofensiva. Donald Trump diz-se insultado e pronto a reagir a qualquer ataque vindo do Irão, reiterando que a era de John Kerry e Barack Obama já terminou. O chefe de Estado norte-americano acrescenta ainda que sabe que o povo iraniano está a sofrer sem nenhuma razão e que o país tem apenas investido no terror e em pouco mais. Trump afirma que os Estados Unidos são de longe a força militar mais poderosa do mundo e que o líder iraniano só entende a linguagem da força e do poder. A Ucrânia anunciou a suspensão da participação no Conselho da Europa. A decisão foi tomada depois do anúncio do regresso da Rússia à Organização Internacional após uma suspensão de 5 anos, depois da anexação ilegal da Crimeia. A Ucrânia suspendeu esta terça-feira a participação nos trabalhos da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa.
A decisão segue-se à aprovação do regresso da Rússia à Organização Internacional 5 anos após a suspensão do país, na sequência da anexação ilegal da Crimeia em 2014. A decisão provocou a ira do governo ucraniano. O primeiro-ministro recorreu às redes sociais para repudiar a decisão do organismo internacional e reafirmar o empenho do governo em recuperar o território. Para Volodymyr Groysman, a decisão do Conselho da Europa é um ato de desprezo pela lei internacional. Alguns observadores afirmam que a expulsão da Rússia do principal órgão para a defesa dos direitos humanos na Europa teria consequências muito negativas para a defesa dos direitos humanos no país. Antes, a Rússia já havia ameaçado abandonar este organismo internacional. Os migrantes a bordo do Sea-Watch 3 vão continuar bloqueados ao largo da ilha de Lampedusa e impedidos de desembarcar em Itália. O Tribunal Europeu dos Direitos Humanos rejeitou o pedido da ONG para forçar a Itália a aceitar o navio. A organização não-governamental holandesa Sea-Watch sofreu um revés esta terça-feira quando o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, com sede em Estrasburgo, rejeitou o recurso a pedir medidas excepcionais que obriguem o governo de Itália a deixar os 42 migrantes bloqueados há 13 dias no navio Sea-Watch 3 desembarcar no país. O navio de resgate de migrantes do Mediterrâneo está ao largo da ilha de Lampedusa e as condições deterioram-se de dia para dia. Uma das pessoas a bordo lançou um apelo. Não aguentamos mais, é como se estivéssemos numa prisão. Estamos privados de tudo. Não podemos fazer nada, não podemos sequer andar, porque o navio é pequeno, somos muitos e não há espaço. Pedimos ajuda à humanidade. Quem continua a fazer orelhas mocas a estes pedidos de ajuda é o ministro do Interior italiano, Matteo Salvini, que se mantém inflexível na decisão de impedir o desembarque do navio. Num post publicado no Twitter, o ministro diz que não é uma ONG que vai ditar as regras à Itália. Portos fechados. A chegada ao poder da Liga de Salvini levou a um endurecimento da política migratória. O português Miguel Duarte enfrenta uma pesada pena de prisão caso regresse à Itália. Há muito que a paz é uma miragem no Afeganistão e a guerra que tem devastado o país nos últimos 18 anos parece não ter fim à vista. A Euronews visitou um hospital para as vítimas de guerra em Cabul e percebeu que a situação está cada vez pior para os cidadãos do país. O número de mortes entre civis nunca parou de aumentar no Afeganistão. Quase 11 mil civis perderam a vida em 2018 e os talibãs estão mais fortes em termos militares do que em qualquer ponto desde 2001. A guerra está longe de chegar ao fim, apesar do silêncio da comunicação social ser cada vez maior após 18 anos de conflito. Cabul é o local mais seguro para uma equipa de jornalistas, mas durante a nossa visita percebemos que a cidade ainda vive sob uma enorme tensão. Estamos a atravessar a zona verde no centro de Cabul. Temos a sensação de atravessar uma fortaleza com muros construídos em todo o lado para proteger pessoas e edifícios. Já ocorreram aqui vários ataques e podem voltar a acontecer a qualquer momento. Por isso, o número de postos de controlo aumentou nos últimos anos. O ano passado, quase metade dos ataques suicidas registados no país ocorreu na capital. A maior parte das vítimas é conduzida para o Hospital de Vítimas de Guerra da ONG italiana Emergency. Entre 2004 e 2006, o número de feridos de guerra aumentou, mas depois de 2010, o aumento foi dramático. Não se pode comparar, agora todas as noites admitimos 10 a 20 pacientes. O Hospital da Emergency acolheu quase 16 mil pessoas o ano passado. A Euronews fez uma visita e esteve à conversa com Hassan Hedayatullah, um paciente proveniente de uma região onde o combate armado ainda persiste e que se pode dar por feliz por ainda estar vivo. Estava a regressar a Ghazni depois de passar uns dias em Cabul e fomos mandados parar na estrada pelos talibãs. Estava no lugar da frente junto ao condutor e foi atingido por 3 balas na cabeça. O condutor também foi atingido. Um disparo acertou-me na orelha, os outros 2 um pouco acima.
O conflito é cada vez mais intenso e as Nações Unidas estão preocupadas pelo número de civis atingidos por raids aéreos. As operações aéreas conduzidas pelas forças pró-governamentais provocaram mais de 1000 mortos o ano passado. Há alguns anos, as pessoas eram avisadas de que um conflito estava prestes a ocorrer e abandonavam as suas aldeias. Agora não, e as pessoas veem-se envolvidas no conflito imediatamente. Com o aproximar das eleições presidenciais, o impasse nas negociações de paz e o aumento no número de grupos insurgentes é de temer um novo escalar de violência. Numa operação que se estendeu por vários pontos da Calábria, as autoridades italianas conseguiram capturar vários dirigentes da máfia mais poderosa de Itália. Foram detidos traficantes, comerciantes, homens de negócios e até políticos. A polícia italiana deu um novo golpe na 'Ndrangheta, a máfia da Calábria. Foram detidas várias pessoas, entre as quais o presidente da Câmara de Piacenza, Giuseppe Caruso. O jornalista Giovanni Tiziani, que trabalha sob proteção devido aos seus artigos sobre a máfia, explica o alcance dos negócios da 'Ndrangheta. Os serviços oferecidos pela 'Ndrangheta, e falamos de economia, têm sido úteis para muitos, como serviços, quer dizer transporte de mercadorias, trabalhadores, empréstimos, liquidez, faturas falsas para quem não quer pagar impostos, empresários que queriam fugir aos impostos, subcontratos para a reconstrução pós-terremotos e votos, caixotes de votos eleitorais. Todos estes serviços têm sido úteis para muitos. Por isso, quando falamos em silêncio, entendemos que este silêncio também tenha sido ditado pela cumplicidade. A 'Ndrangheta é atualmente a máfia mais rica e poderosa de Itália, tendo ultrapassado a Cosa Nostra da Sicília. Controla, entre outros, o comércio europeu da cocaína. Missão cumprida. Os 3 astronautas que passaram mais de 6 meses a bordo da Estação Espacial Internacional já estão de regresso à Terra. A nave tripulada aterrou em segurança no Cazaquistão. 3 astronautas que passaram mais de 6 meses a bordo da Estação Espacial Internacional estão de regresso à Terra. Os 3 astronautas, uma mulher norte-americana e 2 homens, um russo e um canadiano, aterraram em segurança numa base situada no Cazaquistão. De recordar que em outubro passado a missão teve que ser abortada devido à explosão do módulo Soyuz cerca de 2 minutos após o lançamento. Os 2 astronautas que seguiam a bordo conseguiram efetuar uma aterragem de emergência. Tratou-se do primeiro incidente do género ocorrido na Rússia no período pós-União Soviética. E se passar por Madrid, pode ver no Museu do Prado uma exposição que nos mostra que as pontes entre várias culturas europeias já existem há mais de 400 anos. A mostra reúne 3 dos maiores mestres da pintura espanhola e também holandesa. Como parte das comemorações do bicentenário, o Museu do Prado em Madrid apresenta Velázquez, Rembrandt, Vermeer, Visões Paralelas, uma exposição que compara as pinturas de Espanha e da Holanda no fim do século XVI e início do XVII. Estes quadros mostram que já nesta altura havia alguma unidade na Europa, pelo menos no campo da arte. Uma das formas de percebermos a comunidade cultural é entendermos a Europa como uma rede através da qual fluem informação e influências de forma multidirecional. No campo artístico flui mais a partir de Itália, mas na verdade a informação circula em várias direções. Se as escolas espanhola e holandesa sempre foram vistas como algo distinto, a exposição com estas 72 obras quer mostrar que afinal há muitas pontes. Durante 200 anos disseram-nos que a pintura de cada lugar é a expressão da essência desse mesmo sítio e das diferenças em relação ao resto. Na verdade é o contrário. A pintura é uma expressão da unidade da cultura europeia. A mostra abriu esta terça-feira e pode ser vista no Museu do Prado até ao final de setembro. E por todo o mundo assinalam-se os 10 anos da morte de Michael Jackson. Para muitos, o cantor norte-americano será sempre o rei da pop.
Esta terça-feira cumprem-se 10 anos sobre a morte do cantor pop Michael Jackson. Um pouco por todo o mundo têm lugar vigílias e atos que evocam a memória da música e da obra deixada por aquele que muitos ainda consideram como o rei da pop. Foi há 10 anos que Michael Jackson morreu, em Los Angeles, na sequência de uma dose excessiva do anestésico Propofol, juntamente com outro sedativo, ministrada pelo seu médico particular, Conrad Murray. Michael Jackson tinha 50 anos de idade. 10 anos envolvidos sobre a morte de Michael Jackson, no lugar deixado vago pelo cantor, continua por preencher. Em declarações emitidas esta terça-feira pela família do artista, Michael Jackson continua a ser o ponto de referência pelo qual os outros artistas se medem. E assim chegamos ao fim deste jornal. Muito obrigada por ter estado connosco. Boa noite. Conto consigo na próxima edição.